Vamos? Olá, queridos. 8 horas em Brasília. Prazer inenarrável aqui. Fala, Hoje filho. é um dia... Guterres, hoje é um dia extremamente especial. Fala, Luquinhas! Beleza. Hoje é um dia extremamente especial para mim e para o Finanças na Prática. Felipe, hoje é nosso 20º domingo de encontro aqui, sabe? É uma data importante de comemoração. O Finanças na Prática ele foi fundado em 27 de setembro de 2020. Nós não temos 6 meses, e antes de ter 6 meses, temos você aqui com a gente, tá? Então, nessa comemoração, a gente queria dividir um pouquinho o que é o Finanças na Prática, só para a gente ver rapidamente aqui onde é que a gente chegou. E vamos aqui para o que interessa. Isso aqui é o Finanças na Prática, gente. A gente está no Brasil inteiro. Está me faltando aqui, ó, Amazonas, Acre, acho que aqui é vergonha geográfica. Eu vou pular porque eu sei, Mato Grosso do Sul, estamos falando aqui de Piauí, então estamos em quase todo o país. Amapá. Obrigado. Sou bom de número, de geografia. Olha aqui, ó, nossa distribuição aqui é de gênero, concentração grande aqui, que a gente vai diluir isso. Obviamente, muito Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nossa faixa etária aqui está muito concentrada dos 21 até os 40, né? Eu estou aqui reforçando a equipe aqui do final da cauda aqui. Muito administrador, economista, engenheiro. Uma pessoa grande aqui já com MBA e pós-graduação. Tem uma turma aqui com graduação em andamento, muito mestre, né? Nós temos alguns doutores, um pós-doutor. Então, esse é o Finanças na Prática, minha gente. A gente, com muito orgulho, está chegando aqui no nosso 20º encontro. Isso aqui são os nossos valores muito bem estabelecidos, né? Então, está muito em linha com o que o Felipe vai falar com a gente daqui a pouquinho. A gente preza pela inovação, pela diversidade, temos personalidade, ética é um valor absolutamente inegociável nosso, cordialidade, muita ousadia. Menos de 6 meses a gente está desse jeito, é só com muita ousadia, muita colaboração, tá? Para a gente, esses nossos valores, eles permeiam a nossa missão e visão, e a gente está em todo lugar. A gente está no YouTube, a gente está no LinkedIn, está no Instagram, a gente está no Telegram, e com muita felicidade, né? Eu estou aqui com o meu querido irmão aqui, Felipe Guterres. Eu tenho uma dívida de vida com o Guterres, porque foi através da confiança dele que, em 2007, eu ascendi a gerente, e, de novo, agora, em 2016, pela confiança dele de novo, eu ascendi a diretor financeiro. Eu tenho uma dívida de vida com o Felipe, eu tenho uma admiração absurda pelo Felipe, não vou tietar demais não para não ficar feio, tá? Mas o Felipe, ele fez o economista do FRJ, fez o mestrado lá, fez o MBA no COPEAD, depois ele fez o MBA na Harvard Business Review, lá, Harvard Business School, foi CFO da Wilson uma vida inteira, né? Foi presidente da Harvard Business School no Brasil, foi presidente da gente na Sistac lá desde 2016, e aí sempre com a sementinha de inovação no coração, começou com a gente lá e ele abraçou por vez o sonho dele. Hoje ele é senior partner da fábrica de startups do Brasil, né? Trabalhando com essa parte muito de inovação, empreendedorismo, muito associado com o livro dele, né? Que é o Guia Prático, Próximo Passo, Guia Prático de um CEO para a Sobrevivência dos Sonhos. Então, certeza absoluta que hoje vai ser um show de bola do meu querido irmão Felipe. Reforço, eu tenho uma dívida de vida com esse cara. Estou dividindo com ele aqui. A Diana, já estou gravando aqui, tá, meu filho? Não precisa dar bronca, não. Deixa eu botar você como co-host aqui, Felipe. E aí você começa uma coisita aqui. Agora, cadê? Aí, Guterres, achei. Então, você está aqui como co-host. E tá contigo, meu irmão. Tá contigo. Divirta-se. Bom, primeiro que estou emocionado. Como é que eu vou começar esse negócio depois disso? Dívidas, né? Agora, cara com finanças, de finanças, né? Dizendo que tem dívida, capaz, já começa um negócio assim, finanças na prática com dívida. Bom, né? Na verdade, o Marcelo é um equity, ele não é uma dívida, né? Não tem dívida nessa relação, só tem equity. E tudo isso que ele falou, eu agradeço muito, mas, sem dúvida nenhuma, é da capacidade dele, né? A história de cada um de nós é função do que a gente coloca na história, né? Do que a gente se dedica, o que a gente constrói. E falando do Finanças na Prática, eu achei muito interessante aí o Marcelo começar dando essa visão geral, mas você sabe que as pessoas que mais se deram bem ou que melhor se colocaram na pandemia foram as que criaram. Né? Criaram um processo novo, criaram alguma coisa,
pensaram diferente, trouxeram pessoas, engajaram e tiveram uma contribuição para a sociedade diferente, né? Isso tem a ver com o meu livro também, que o meu livro era e é, né, para devolver para a sociedade a experiência que eu construí, seja na vida pessoal e na vida profissional. Então, a gente vai ter a oportunidade de bater um papo. Eu não tenho a pretensão aqui de dar uma aula, de ser professoral, então eu trouxe aqui algumas ideias. A ideia principal é uma conversa, é um diálogo, né? Então fiquem à vontade de trazer pontos, concordar com uns, discordar de outros, e a gente vai fazendo essa conversa. Pode ser assim? Então eu trouxe aqui algumas ideias para compartilhar, eu vou dividir a tela aqui, tá? Deixa eu ver aqui como é que funciona esse negócio direitinho. Espera aí. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Então, beleza. Vamos começar falando de empreendedorismo, então? Né? O que é empreendedorismo? Acho que não dá para falar de empreendedorismo sem falar de arte, né? E de pintura, ou da ação de construir alguma coisa. E, para mim, empreender tem tudo a ver com pintar. E olha só que interessante, né? Quando você vai pintar, e eu descobri isso há alguns anos atrás, essa capacidade, né, de pintar e também de ter esse olhar artístico, você parte de uma ideia, você inicia uma execução e ela termina completamente diferente. Ganha vida, durante o processo, né, essa construção ela vai ganhando vida, mas ela precisa de uma série de outros instrumentos, né? Ela precisa de uma formatação, ela precisa do processo de experimentação, das cores, da combinação de cores, o que você vai colocar ali dentro daquela tela. A tela começa branca. Não tem como você acabar uma obra sem execução, né? Tem um planejamento. Quanto tempo você vai ficar pintando? Quanto tempo você vai ficar dedicado àquela obra? Você precisa ter ferramentas, você precisa do pincel, você precisa das cores, você precisa de água. Tem muito espaço para improviso. Cara, muitas vezes é frustrante. Você fez uma combinação que ficou horrorosa, né? Você precisa sair e se afastar da obra e olhar de novo com outras perspectivas. Tem o julgamento de quem vê, né? Porque eu tenho uma coisa que é engraçado também sobre o empreendedorismo, sobre o empreendedor e sobre a obra artística, que é o quanto que você fica in love com a sua obra, né? E aí você ainda tem que ter o julgamento do olhar do outro, porque a obra só vira arte não só quando o artista considera que é arte, mas quando o outro entende que é arte. O empreendimento só vira empreendimento quando o mercado valida o empreendimento, né? E nem sempre aquela obra que você começou é a obra que fica melhor. Então você começa com um produto, você começa com um protótipo, testa ele, mas muitas vezes o que fica melhor, o que vai para o mercado é uma coisa completamente diferente, mas vindo daquela ideia que você teve, do conceito inicial que você tinha pensado, né? Então, eu acho que essa analogia com a arte é algo que eu gosto bastante, porque, para mim, tem muito a ver com o desenvolvimento do empreender. Agora, tem uma outra coisa sobre o empreendedor, né, que é muito relevante, que é o seguinte, né, o empreendedor é um corajoso. Não tem nada que humilhe mais a gente do que a coragem do outro, né? Então, assim, não tem como o empreendedor ser o cara só da ideia e não tem ninguém da execução, né? Entre a ideia e a execução tem um gap gigante. E se você for pensar e ver, os empreendedores melhor sucedidos são aqueles que têm uma execução acima da média. Então, isso é muito importante aí para entender o processo de empreendedorismo. Deixa eu seguir aqui. Agora, para empreender, tem algumas coisas que, de novo, eu considero que são absolutamente relevantes. Você tem que conhecer a sua história. E a sua história não é só a sua história profissional, não, mas é a sua história de vida. O que você aprendeu, quais são os seus pontos fortes e fracos, aonde você se sente melhor, como você se relaciona com as pessoas, como é que você vê o mundo, né? Depois é conhecer a si mesmo, onde é que você
tem ali os gaps que precisam ser preenchidos por outros. Como é que você engaja outras pessoas? Mas, principalmente, e muito importante, é ressignificar o que é vitória. O que é vitória para você? O que é conquista? Porque vitória e conquista são coisas completamente diferentes para as pessoas. E tem a ver com propósito. Né? E o empreendedor é um sonhador. Então, sonhe. Precisa haver sonho nessa história. Mas eu queria fazer um zoom no que é ressignificar a vitória. Né? Para mim, o processo de ressignificar a vitória passa pela matriz satisfação e reconhecimento. Se você, isso aqui é importante você entender que momento é que você está vivendo. Né? Porque se você está num momento onde você tem baixo reconhecimento e baixa satisfação, você claramente está num quadrante de frustração. Se você tem muito reconhecimento, mas pouquíssima satisfação no que você está fazendo, você está num processo de mediocrização. Você tem ali muita gente dizendo que barato, muito bom, e etc., mas a sua satisfação em fazer aquilo, entregar aquilo é muito baixa. Se do outro lado, se você tem muita satisfação no que você está fazendo e pouquíssimo reconhecimento, você está no enfrentamento, tentando convencer os outros do que você está entregando, do seu produto e tal. E aí, a vida da gente tem que ser em busca do quadrante da realização, que é o quadrante do autorreconhecimento, da autossatisfação. A gente não está nesse quadrante o tempo inteiro, gente. Mas a construção e o caminho, né, a indicação para chegar nesse quadrante, ele é muito importante. E isso fala com a ressignificação do que é vitória e conquista para você. O que é esse ambiente da realização? E aí, fazendo uma segunda derivada desse ambiente da realização, com quem que você tem muita satisfação e muito reconhecimento? Fazendo o quê? Né? Para quem? Então, esse desenho é um desenho muito importante. A gente esquece de fazer, a vida da gente vai tomando o nosso tempo. Mas pensa nisso. Assim, o que é conquista e vitória? Com quem que eu estou nesses momentos que eu me senti assim? Fazendo o quê e para quem? Isso aqui é a base para o empreendedor que vai buscar o seu sonho, né, com o propósito correto, na minha visão. Agora, é o seguinte, não dá para a gente achar que a gente não vai errar. A gente erra, né? E a vida da gente a gente não apaga. Não tem uma borracha da vida que diz, olha, esse pedaço daqui, né, não existiu, mas não é assim. É o que a gente aprendeu com cada pedaço da nossa vida. Né? Então, eu acho que o Milor traz um negócio espetacular. Porque é isso mesmo, viver é desenhar sem borracha. E, de novo, volta para a arte. Você viu como é que vida, empreendedorismo tem a ver com arte? É a arte de viver, a arte de empreender. Quantas vezes a gente ouviu falar isso, mas né, a palavra arte ficou meio banal. Não, é uma arte. Coisas aqui mais para compartilhar. Tem uma persona do empreendedor? O que é esse empreendedor? Qualquer um pode ser empreendedor? Tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes o empreendedor ter. Primeiro, ele tem que ter aptidão. Se o cara não tiver aptidão para empreender, não pode ir para essa direção, porque ele não vai ser bem-sucedido, não vai ser feliz, não tem certo nem errado, não é todo mundo que tem que ser empreendedor. Né? Mas é um pedaço da história, você precisa se entender. Lembra lá do se conhecer? Porra, eu tenho aptidão, eu tenho apetite a riscos. Se eu sou super conservador, quero estar ali num ambiente protegido, provavelmente você não vai se sentir confortável num caminho empreendedor, porque o caminho empreendedor é um caminho de riscos. Você não precisa ser um autotomador de riscos, você precisa saber lidar com os riscos, né? E conviver com eles, faz parte do processo. Já falei isso, mas eu continuo insistindo, porque para mim essa é uma virada de chave, que é a capacidade de execução acima da média. Né? Grandes fazedores têm muita capacidade de empreender, mais do que grandes pensadores. Né? Queria trazer essa provocação aqui para a gente, para esse debate de hoje. Você tem muitos pensadores que ficaram só no pensamento e não conseguiram fazer sua obra. A resistência à frustração é outro elemento absolutamente relevante para a persona do empreendedor. Você tem que converter sua frustração em
conhecimento, em inovação, em dados, em força, em energia. Não é fácil isso. Você converter frustração em energia não é fácil. Eu estou brincando porque eu estou analisando aqui alguns projetos. Às vezes parece converter lixo em energia, né? Não tem biogás agora? É tipo isso, né? Muitas vezes a frustração é tipo um lixo dos sentimentos. Mas como é que você transforma a frustração e entende a frustração com uma capacidade muito interessante de te produzir energia? Então, essa é uma outra parte da persona do empreendedor que eu queria trazer aqui para o debate hoje, que me parece muito, muito relevante. E não dá para também desconsiderar a capacidade de planejamento. Você precisa saber fazer o planejamento e concatenar suas ideias, os passos. Esse é o primeiro passo, esse é o segundo passo, esse é o terceiro passo. Mas lembra também que não precisa, para ser empreendedor, você não precisa ser um super-homem, não. Você tem também ali uma capacidade de engajar as pessoas certas que vão complementar ali as necessidades que o empreendimento vai precisar. Então, lembra, o entendimento de quem você é, a sua história, os seus gaps, as suas competências, faz com que você saiba com quem que você tem que estar, sabendo lá qual é o teu quadrante de realização, e o seu propósito, você começa a trazer as pessoas certas para esse movimento todo. Olha aqui o exemplo do Finanças na Prática com o movimento, né, construído. Então, tem um propósito, Marcelo começa com missão e visão, tem uma distribuição, como é que o propósito, o engajamento das pessoas corretas atinge o Brasil todo, né? Começando de um núcleo onde está todo mundo remoto. Né? Você poderia dizer que, olha, a falta de conexão dificulta, né, o engajamento. Pelo contrário, né, você acabou tirando proveito de todo mundo estar nessa plataforma remota para conectar o Brasil inteiro no horário que for, né, no horário que for mais interessante para compartilhar informação, ideias, experiência. Então, isso tem a ver com a visão, com a persona do empreendedor. O Felipe, bom dia, é José Maurício aqui, tudo bem? Tudo jóia. Então, é o seguinte, quer dizer, a questão da capacidade de execução do empreendedor, ela estaria muito mais ligada à questão da montagem do time, da coordenação do time, do que efetivamente ele botar a mão na massa. É isso? José, né, José? José. José, assim, tem as duas coisas. Tem um lado da coordenação do time e tem um outro, assim, dependendo do tamanho do empreendimento, se você estiver falando de uma startup, não tem como botar a mão na massa. Você faz tudo. Você passa, eu não ia dizer passa fax, mas ia estar meio datado, né? Você não passa mais fax. Mas você vai lá trocar o papel da impressora, você vai mandar a mensagem para o cliente, você vai ter a discussão com o parceiro, você vai estar discutindo com o time e vai estar acompanhando as entregas do planejamento. Então, assim, dependendo do empreendimento, você faz tudo. E a execução passa por botar a mão na massa, sim. Não é só uma visão geral. Se o empreendimento vai crescendo, e claro, você vai engajando mais gente, você vai ficando num lugar mais de coordenação. Mas no início é totalmente mão na massa. Ok? Não, ok, é que eu botei aqui, ok, obrigado. Nada, obrigado você. Pessoal, me interrompe aí se tiverem outros pontos, perguntas, discordâncias, fiquem à vontade. Passar agora para a sessão da inovação. Mas antes de passar para a sessão da inovação, na sessão do empreendedorismo, tem algumas coisas que me perguntam, né? E que eu também queria compartilhar com vocês. Quem nunca foi empreendedor pode ter sucesso nos negócios? Sim. Não ter desenvolvido um negócio, um empreendimento seu, próprio, individual, não quer dizer que você não seja empreendedor. Você pode ter criado e construído uma série de soluções empreendedoras na empresa que você trabalhou, na empresa que você trabalha, na sua vida. Né? Então, assim, de novo, essa persona empreendedora precisa ser identificada, né? Com aquelas outros elementos que eu também compartilhei. Mas não quer dizer
que para você empreender, você tem que ter empreendido no conceito do empreendimento individual, próprio, antes. Também não acho que tem hora, não. O momento certo para empreender. O momento certo é o seu momento. É o momento que você sente que você está afim, preparado, com vontade, com capacidade, conseguiu trazer as pessoas certas, está querendo muito, tem que ter muita faca no dente, querer muito empreender. Mas esse é o seu momento, é um momento seu, próprio, né? E aí você acaba indo nessa direção e fazendo com que as coisas funcionem corretamente. Algum ponto aqui? Alguma pergunta? Alguma questão que vocês queiram aprofundar um pouco mais na sessão de empreendedorismo? Felipe, eu tenho sim. Você comentou que tem que ter a aptidão para ser empreendedor. Mas você consegue aprender a ser empreendedor? Consegue. Consegue. Você vê que nas escolas lá fora, isso é um negócio muito interessante, né? Você tem a formação da cabeça dos estudantes muito mais para empreender do que para trabalhar nas empresas. Então, assim, eles são educados a buscar problemas e soluções e construir empresas, né? Ou outros mecanismos. E não é só lá fora, não, tá? Assim, principalmente a forma hoje da educação, que é uma educação baseada mais no debate e na busca de soluções. Eu tenho um exemplo em casa. Aí vai um exemplo de pai orgulhoso, né? Vocês dão um desconto. Mas a minha filha viu um problema, né? Parte da nossa família é do Nordeste, é do Piauí, tem uma parte lá que está sofrendo um problema de desmatamento e queimada enorme. Ela desenvolveu um movimento chamado Árvores para o Amanhã, né? Se engajou uma urbanista e ambientalista local, uma advogada ambientalista, e agora a gente passou quase 30 dias lá, onde ela teve uma cobertura da imprensa enorme para o movimento que ela está fazendo, que é reflorestamento, educação ambiental, né? E o próprio processo de debate sobre o fim das queimadas. Acessou e teve reunião com a secretária de Meio Ambiente, deu entrevistas ao vivo para 3 televisões. Ela tem 16 anos. Então, assim, eu não pedi para ela fazer Árvores do Amanhã, nem disse para ela que essa era uma questão, nem ensinei como é que ela tinha que fazer. E fiquei ali disponível, se ela quisesse tirar alguma dúvida e tal, como é que ela ia botar nas redes sociais. De vez em quando ela fala, pai, mais para cá, mais para lá. Mas a cabeça da juventude é uma cabeça, né, mais voltada para o lado empreendedor. Mas não é só da juventude. Eu acho que hoje o nosso debate, o nosso pensamento para entender e ter o olhar sensível para os problemas da sociedade, né, e as soluções que a gente pode colocar, porque a gente vê muito, só fazendo um parênteses, essa discussão de disrupção, né, do Uber, do Airbnb e de outras soluções, com caramba, o cara é um gênio, teve aquela sacada monumental, virou um unicórnio, a gente vai falar de unicórnios daqui a pouco, mas se você for ver, na verdade é um olhar muito aguçado para soluções relativamente simples de problemas que são existentes. Então, é isso que a gente precisa ter o olhar mais aguçado. E, claro, uma capacidade de execução, de chamar pessoas e engajar investidores, engajar time, aí fora da média. Mas esse olhar sensível, muitas vezes, a gente não fica com ele aguçado. É como se tivesse... eu gosto de dar esse exemplo. Você vai lá e compra uma planta e bota na sua sala. Essa planta, nos 3 primeiros dias, você consegue enxergar. Depois de uma semana, você não enxerga mais. Ela faz parte do mobiliário, né? Então, você vai perdendo com o tempo esse olhar sensível para o que são os problemas e as soluções que tem que colocar. Felipe, é o José de novo aqui. Não, por que eu te fiz a pergunta anterior, né? É o seguinte, eu já empreendi há uns 20 anos e, na realidade, eu acabei falhando no empreendimento, né? Também, há 20 anos atrás, era uma situação diferente hoje, essa questão de engajamento, né? Então, porque é o seguinte, eu acredito que
as vezes que eu tentei empreender, eu falhei porque eu fiz muito isso do passar o fax mesmo, que há 20 anos atrás era fax, entendeu? E não consegui trazer uma equipe, né? Então, assim, eu, pela minha experiência pessoal, eu tenho uma, como é que eu vou falar? Eu tenho uma tendência a dar mais valor à formação da equipe do que ao trabalho do empreendedor meter a mão na massa, entendeu? Porque foi aonde eu errei, entendeu? Porque já que a tua inspiração é a arte, a minha inspiração é o esporte, né? Então, assim, existe um esporte que as pessoas conhecem pouco, chamado futebol americano, que é absolutamente de equipe, né? Não existe nenhuma função ali que não seja previamente, se cada um não cumprir o seu papel dentro do campo, nada anda, entendeu? E às vezes é um papel que aparentemente é secundário, mas que sem aquele papel nada acontece, entendeu? Então, assim, eu tenho uma tendência a dar mais o foco para a equipe, entendeu? Zé. E aí é isso que eu queria te perguntar, né? Porque eu falhei no empreendimento, né? Você foi bem sucedido no empreendimento, né? Então, assim, a questão é essa, entendeu? Como administrar esses dois pesos, entendeu? Zé, assim, é claro que é um balanço, né? Que você tem que fazer entre as duas coisas. Você ter o time certo para fazer a execução e você gerenciar é absolutamente chave. O que eu te expliquei foi um pouco, e você sabe porque você empreendeu, são as fases do empreendimento, né? Quando você começa e está ali na fase de ideação, ainda do empreendimento, no planejamento, às vezes você está ali com um grupo muito restrito. Você tem que fazer o plano, fazer os primeiros movimentos, até depois o negócio vai tomando um pouco mais de corpo. É claro que você tem que ter as pessoas certas. Eu acho que hoje você tem mecanismos de engajamento diferentes do que no passado. Você tem engajamento por propósito, engajamento desde cedo para a construção de uma coisa nova juntos. Você tem soluções que são soluções interessantes, que chamam a atenção das pessoas mais do que a solução convencional, que todo mundo já estava mais acostumado. Então, assim, eu vejo, e aqui não estou advogando em prol de o empreendedor de sucesso, aquele que mete a mão na massa, não. O empreendedor de sucesso é o empreendedor que sabe quais são as competências que ele tem, quais são as competências que ele não tem e consegue fazer o melhor match. Agora, a capacidade de execução é muito importante. Se você tiver um empreendedor que ficar só nas ideias, etc., e não tiver nem a capacidade de interlocução com o time para execução, o negócio não acontece. Né? Não, é porque eu, na realidade, dada a minha experiência, eu tenho, assim, como isso que você acabou de falar do match, né? O match, para mim, é a coisa mais importante, né? Talvez seja porque foi onde eu não tive a capacidade não foi para frente porque eu não consegui fazer o match. Então, obviamente, como eu trago uma experiência negativa, eu vou dar ênfase ao que eu acho que não deu certo. Você concorda? Eu concordo e não concordo, porque tem um lado meu que diz o seguinte, olha, quando a gente tem uma experiência ruim, e eu já dei esses exemplos antes, quando você é ruim em matemática e bom em português, né, você vai, esquece que você é bom em português e investe tudo na matemática. Aí você fica ruim na matemática e ruim em português. Então, assim, tem um lado seu que é bom, reforça ele. Tem o outro lado que você tem um gap, preenche ele. Então, é esse balanceamento que você precisa fazer. E não desconsiderar o outro lado. Né? Você pegou esse lado que foi sua experiência ruim, mas tem o outro lado que foi uma experiência boa. Pega esse e potencializa. Pega o que você teve de experiência ruim e aí você preenche com o time. O futebol americano é muito interessante. Depois você começa a entender. As primeiras vezes que eu vi, eu achei, meu Deus do céu, cara, um negócio de 2h30, 3 horas, só comendo coisa, bebendo, não sei o que, é uma coisa bem para americano. Mas é um jogo de estratégia o tempo inteiro. E o time muda inteiro, dependendo da estratégia. É outro time. Você tira todos os jogadores e bota outros jogadores porque o jogo mudou. Então, isso é uma coisa interessante também. Quando o jogo muda, você tem que saber identificar que jogadores que você precisa. Felipe, eu queria pegar um gancho aí no que André, você colocou e você está debatendo. Falhar
muitas vezes, pode ser a melhor coisa que acontece a um empreendedor. Tem estatísticas que mostram que o perfil do empreendedor de sucesso é justamente o cara que já falhou algumas vezes, melhorou a parte do autoconhecimento que o Felipe colocou, entendeu o que precisava melhorar, reagiu rapidamente, reforçou o que precisava, e aí ele encontra uma outra oportunidade, onde ele vê uma solução para um problema que vai ser executado como das outras vezes ele não conseguiu. E aí ele pode ter sucesso. Então, há sempre esperança e a gente não pode deixar que experiências do passado matem os nossos sonhos. O Felipe acho que vai falar muito disso daí para frente. Vou falar de sonhos, sim. E aí é uma coisa interessante, né? Porque se você pegar qualquer anúncio de investimento, ele diz que resultados passados, né, não fazem com que você tenha certeza sobre os resultados futuros, né? Então, se você tem lá sempre um footnote, um disclaimer de fundo de investimento, dizendo assim, olha, está aqui o resultado do passado, mas isso aqui não fica baseado nisso aqui para garantir que você vai ter o resultado no futuro. A vida também é assim, né? Seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Agora, André, alguma hora tem que dar certo, porque o cara que fracassa o tempo inteiro, uma hora que ele é fracassado mesmo e não tem mais jeito, né? Então, assim, também acontece isso, né? Mas, de novo, é o que você faz com o fracasso e com a frustração. Isso faz toda a diferença. Pessoal, mais algum ponto? Vamos para a inovação. Tem uma pergunta aqui do Armando, falando sobre liderança assertiva, né? Como é que fica uma liderança assertiva quando você está empreendendo, né? E se a liderança é uma aptidão que o empreendedor precisa ter ou se ele pode desenvolver? A liderança é uma aptidão. Acho muito importante para o processo de execução, de engajamento do time. Eu vou pegar um exemplo prático agora. Eu estou num projeto de uma startup no setor financeiro, né, onde eu tenho sócios estrangeiros que têm um mindset completamente diferente do meu, no sentido do pensamento, e eles estão, por serem estrangeiros, baseados em outro país, e o nosso desenvolvimento tem sido um desenvolvimento remoto, como o nosso aqui, né, por vários meses. Se não tiver alguém liderando a conversa e transformando as ideias e os estudos e as análises em execução, você só fica nesse pedaço. Então, a liderança é muito importante para fazer o movimento acontecer, né? Para dar tração no processo todo. Pode ser desenvolvido? Claro que pode. Liderança não é assim, eu nasci líder e não tenho mais nada para aprender, eu vou desse jeito até o final, porque a gente não é assim. A vida da gente é a vida de ciclos. A gente vai aprendendo o tempo inteiro e vai se transformando ao longo da jornada. Então, sim, pode. Agora, se você não tem aptidão ou competência de liderança nenhuma, dentro daquele engajamento, da análise, na verdade, do que você tem e o que você não tem, você vai precisar de alguém para ocupar esse espaço para você empreender e seguir em frente. Não é errado. Né? Não quer dizer que é o seguinte, olha, eu não sou líder, não me sinto com capacidade de liderança, eu não posso empreender. Não, você pode ser alguém que não se sinta com capacidade de liderança, mas tem uma capacidade de relacionamento interpessoal absurda e consegue ter as conexões certas para a rede daquele empreendimento funcionar. Então você vai conseguir trazer alguém que tenha capacidade de liderança, junto com a sua capacidade, que pode estar muito mais no comercial, na operação e tal, para fazer aquele empreendimento acontecer. Ô, Felipe, uma pergunta aqui. Como você pode identificar o momento em que você tem que insistir mais naquilo ou aquilo não é para você e você precisa tentar outra coisa? Leandro, super boa pergunta. Eu levo isso para a minha vida, assim. Você tem que saber entrar e saber sair das coisas. Então,
lembra, essa é uma resposta quase que para a pergunta também, se tem momento ideal para empreender. Você vai sentir que tem um momento que é o momento de sair, se você tiver que sair, né? Você também vai sentir se é o momento de insistir. Mas é sempre muito bom você ter uma multidisciplinaridade de pensamento. Porque quando você tem outras pessoas pensando junto contigo, te ajuda a ter essa visão. Porque às vezes, como eu falei no início, você fica apaixonado pelo empreendimento. E você não consegue enxergar que ou você tem que mudar ou você tem que sair. Então, você está com pessoas com visões diferentes e com capacidade de te provocar e provocar o teu pensamento para um lado, para o outro, é absolutamente chave como parte desse processo. Então, é como se você construísse um conselho para você, né? Um conselho que pode ser conselho de amigos, de família, de gente com capacidade, né? Para você ter esse debate, essa conversa. Ô, Felipe, desculpa, e só para te perguntar um negócio, né, que essa questão desse conselho e tudo, né, assim, que eu acho que já aconteceu comigo, né, ao longo da minha vida, né, quando a gente bota esse grupo de pessoas naquela teu primeira discussão do quadrante, né, você vai ter pessoas ali em momentos diferentes, né, então você vai ter um processo onde, se você está numa fase de frustração, vai ter alguém que está numa fase melhor e essa pessoa vai te puxando. Você não concorda? Concordo. É como você vai criar esse grupo, né? Como é que você vai... E acho que são momentos diferentes mesmo. O grupo não é o mesmo grupo, não. Esse grupo que você vai se consultar, né, ou vai te provocar, primeiro você tem que estar aberto, você tem que querer, né? Porque algumas vezes você vai escutar o que você não quer escutar. E o bom é isso, é você ter gente que não tem a preocupação de te agradar, porque senão você fica andando só com clones, né, e vai para o lugar errado, feliz, mas para o precipício. Não, melhor que te diga, olha, cara, o que eu estou vendo é para cá. E às vezes até, assim, não é você confiar 100% no que o outro está dizendo, não, mas o outro está te dando uma provocada que você olhando, aquele cara, também não é 100% do que ele está falando, mas também não é 100% do que eu estou falando, é aqui no meio do caminho, isso é bom para caramba aqui, o que eu recebi de debate. Mas sim, os grupos, a configuração dos grupos vai mudando conforme a sua necessidade. E aí eu acho que, Leandro, aí você fica com o olhar mais aguçado para o momento de insistir ou não no empreendimento. Né? Mas você tem sinal se os clientes estão vindo, né? Se o produto está sendo bem recebido, né? Se você tem um olhar de atração de investidores, se as suas perspectivas futuras são boas ou não, né? Se as outras alternativas que você tem na mesa são mais interessantes ou não. Então, sim, tem vários outros indicadores, além de pessoas para ajudar na reflexão, que você usa para tomar essa decisão de entrar ou sair. Felipe, posso só fazer uma observação aqui, Djalma? Claro, Djalma. Eu acho que essa decisão ela passa muito por isso que você falou. A gente precisa ter métricas, né? Em algum momento do empreendimento, a gente tem que sair da emoção e avaliar tecnicamente mesmo, com dados, com informações, porque eu acho que isso vai te dar um norte de que se realmente esse investimento está valendo a pena, fora da emoção. Porque a emoção ela vai ter aquele que vai morrer agarrado na emoção e junto com tudo que está indo abaixo. Então, você tem que saber esse momento de desprender. Por isso que, às vezes, é importante ter alguém de fora, sem a emoção do negócio, mas voltado para avaliar tecnicamente se é o momento de permanecer ou se é o momento de recuar. Eu vejo muitas vezes desses programas, né, estilo Shark Tank, que a pessoa chega apresentando uma ideia super inovadora, mas ela não tem visão nenhuma do valor real do negócio ou de quanto aquilo vale, mas ela leva ali uma carga de emoção. E chega lá, o negócio parece tão bom e ninguém encara, né? Porque não consegue mensurar aquilo, o quanto aquilo é bom. Então, a gente precisa sempre aprender a ter essa métrica, né? A criar essa valoração do negócio para que a gente possa tomar alguma decisão.
Era isso. Eu concordo com você e ao mesmo tempo, de novo, vai para o balanceamento entre as duas coisas, né? Porque não é só com a razão que se empreende também. Tem um lado da emoção que faz com que o empreendedor consiga ter essa sensibilidade para enxergar o que os outros não estão enxergando. Não estou dizendo dos resultados, estou dizendo das oportunidades. Então, isso é um ponto legal também. Não acho que o empreendedor ele é só um ser, a persona do empreendedor é 100% racional. Ela precisa de um lado da emoção, mas não precisa do lado da paixão doentia pelo produto ou pelo empreendimento. Porque algumas vezes... É o equilíbrio, né? É um reequilíbrio. Algumas vezes você precisa, inclusive, se desfazer de parte do empreendimento para o empreendimento continuar crescendo, né? É assim no processo normal de startup. Você tem o seed, depois você tem o pre-seed, o seed money, você tem o Series A, Series B, Series C. Cada parte dessa rodada, você, como empreendedor, está abrindo mão de uma parte da sua participação em prol do crescimento do negócio. Você está trazendo novos sócios em prol do crescimento do negócio e conseguindo financiamento para o negócio. Felipe, Ok? Deixa eu dar uma sugestão aqui, gente. Vamos caminhar um pouquinho mais, que senão a gente fica parado só na primeira parte do material do Felipe, que está muito rico. Vamos caminhar um pouquinho mais. Bora. Então, vamos falar agora de inovação. Inovação, para mim, é você criar o futuro, mas sabendo que o erro ele é parte do processo da inovação. Então, muitas vezes a gente fica tentando prever o futuro. Não. Vai para a rua e tenta criar o futuro, com o seu olhar sensível. E também aprende com a frustração e com os erros durante o processo. Porque se você não entender que o processo de inovação é parte da premissa da experimentação e do teste, e para experimentação e teste você coloca cada solução dessa, ou cada produto desse, ali, joga aos leões e vê o que vai sobrar, o que vai sobreviver, você acaba matando o processo de inovação. Então é importante, quer dizer, eu trouxe uma visão mais clássica com uma visão absolutamente atual, moderna do Elon Musk, mas a vida da gente é isso, né? É a experiência com a visão de futuro, sabendo que o futuro é a gente que constrói, né? Então, isso é uma outra questão aqui, outro conceito que eu queria deixar com vocês. Outro ponto que é muito importante é que, hoje em dia, o que se fala é que a tecnologia ela não é mais o divisor de águas para as grandes inovações. O que é o grande divisor de águas são as ideias. Então, assim, leve as suas ideias perigosamente a sério. Porque a restrição da inovação ela não é mais a tecnologia. A tecnologia ela vai vir. Se você tiver um pensamento adequado, estruturado, design thinking, você consegue conectar a tecnologia. A tecnologia, hoje em dia, é muito mais barata do que já foi. Você tem, obviamente, soluções tecnológicas de grande porte, que sempre vão estar no mercado, mas o mais importante é como é que você cuida das suas ideias. E a melhor forma de ter uma ideia como diz o Linus Pauling aqui, é ter muitas ideias. Então, ande sempre com um conjunto de ideias na sua cabeça, né? É um portfólio de ideias. Aliás, cada vez eu gosto mais desse conceito de portfólio. Seja carreira portfólio, seja portfólio de ideias, seja gestão de portfólio. Então, tenha um portfólio de ideias. E aí você vai estudando cada uma delas. Nada melhor para ter uma ideia do que ter um portfólio de ideias. Outra coisa que para inovação é absolutamente importante é a imaginação. Se você não tiver imaginação, e aí lembra que a gente estava falando da emoção e da razão, né? Se você for só da razão, você usa a lógica. Aí você vai do ponto A para o ponto B. Se você tiver imaginação, cara, você vai para qualquer lugar, né? Marcelo podia estar aqui falando com o Rio de Janeiro só. Ele está falando com o Brasil inteiro. Então ele saiu da lógica e foi para a imaginação. Então, esse é o ponto que faz com que a gente possa ir a qualquer lugar. É essa a diferença. Mas é uma chave pequena.
E muitas vezes a gente esquece, a gente fica só na razão. E aí a gente diminui muito a nossa capacidade de atingimento e a capacidade de realização. Tá? Então, outro ponto que eu queria deixar com vocês aqui para reflexão e para o nosso pensamento. E aí eu trouxe aqui o conceito de transformação digital, né, para a gente conversar também um pouquinho mais. Né? A transformação digital, e a gente vê isso nas melhores academias aí do mundo, passa por 3 grandes blocos. A transformação na experiência do cliente, e aí, na experiência do cliente, você tem que entender qual é e o que afeta a linha principal do teu demonstrativo de resultados, né, a tua receita propriamente dita. Você tem que entender a fundo o teu cliente e as suas interfaces com o cliente, os seus canais de distribuição. Isso é através de dados. Através dessa experiência, a transformação digital ela é basicamente, nesse ponto, focada em analytics, né? Em data analytics. A outra parte da transformação digital relevante nas empresas e que elas têm passado é a transformação de processos operacionais. Eu diria que onde está mais desenvolvido aí do ponto de vista corporativo das empresas está na transformação digital dos processos operacionais seguida pela experiência do cliente. A gente já vai falar de transformação de modelo de negócio, mas essa é onde eu entendo que as companhias ainda estão engatinhando. Na parte de transformação do processo operacional, tem a digitalização de processo, aí você vai para cada processo macro da companhia, desde procurement até cybersecurity, tax, planning, você vai revendo todo esse processo e vai automatizando e coletando e plugando essa digitalização em dados, e aí com a inteligência de dados, inteligência artificial, redes neurais, tal, você começa a ter uma série de insights dentro desse processo e, claro, na automatização você vai ganhando em velocidade e também em capacidade de processamento. A capacitação também do trabalhador. Então, o trabalhador, ele, através da transformação digital em processos, ele fica muito mais habilitado na tomada de decisão, porque os processos estão tão automatizados que trazem para ele alternativas que são as alternativas que ele vai escolher. Né? Então, claro, você tem que ir treinando também esse trabalhador, e a gestão por performance fica muito mais óbvia, porque você tem indicadores e dados para toda a cadeia de processamento. Na transformação de modelos de negócio, eu entendo, como eu falei, que as companhias elas precisam e tendem, claro que tem companhias mais adiantadas no processo, outras menos adiantadas no processo, mas elas têm mais dificuldade de buscar essa solução. Né? Apesar de que tem companhias com processos muito interessantes, né? Porque quando você segue algumas dinâmicas, e uma das dinâmicas é como se você fosse descascar uma cebola, né? Então você descasca o seu modelo de negócio, vai tirando cada parte dele, você vai no processo de desconstrução do seu modelo de negócio, você acaba encontrando outros modelos de negócio. Essa é uma maneira. E ao entender o seu modelo de negócio, você também consegue enxergar maneiras diferentes de prestar aquele serviço. Me dá um exemplo mais tangível. Ora, se você pensar na Amazon, né, e você entender o conceito em que quando você está vendendo um tomate, você está vendendo um produto. Quando você está vendendo 10 mil tomates, você está vendendo um processo, o que a Amazon vende são processos. Então, essa é uma sacada que, ao entender que a Amazon, enquanto a Amazon vende processos, né, ela consegue encaixar esses processos em diversas indústrias. Seja na indústria de varejo, seja na indústria, né, de qualquer mídia ou qualquer outra indústria que a Amazon tiver interesse de entrar.
né, com uma capacidade de dados gigante disponível, né, onde ela conecta esses processos. Então, essa é uma maneira de ver seu modelo de negócio que não é a maneira usual. Você precisa assim, não, se o cara é o maior marketplace da Terra, né, só ali competindo com a Alibaba, pode ser, mas eu não, acho que eu estou entendendo que o meu negócio, na verdade, é um grande negócio de processos. Então, essa transformação do modelo de negócio faz com que você tenha que entender e ter abordagens diferentes de descascando o seu modelo de negócio, né, para entender também o que o cliente está comprando, e qual é a experiência que ele está comprando, porque o cliente está comprando cada vez mais experiência e não um produto. Ver o que está acontecendo com o pessoal mais novo, com os automóveis. Assim, o pessoal não tem a necessidade propriamente de ter o carro, mas sim a experiência, né, da mobilidade. Então, essa é uma diferença grande se você voltar alguns anos atrás. E como isso, tem 500 mil outros exemplos, né, para dar. Então, a experiência do cliente vem com o entendimento e a mudança do mindset na transformação dos modelos de negócio. Eu entendo que essa parte da transformação dos modelos de negócio é um pouco mais complexa para as corporações. Algumas corporações que a gente já atende também têm mais facilidade de fazer transformação digital na experiência do cliente e nos processos, começa com os processos, mas no business model, que é muito estratégico, é uma etapa um pouco mais para frente. Que eu queria trazer esses conceitos também para vocês e a gente debater. Mas quem que é o líder digital? Estamos falando de liderança aqui, entendemos o que é a transformação digital de uma maneira macro. O que esse líder digital tem, né? Sabendo que a liderança pode sim ser desenvolvida? Esse líder digital é capaz de desenvolver produtos e serviços digitais. Mas se ele é capaz de desenvolver produtos e serviços digitais, ele entende o que são serviços e produtos digitais. Então, a primeira coisa para você ser capaz, você precisa entender. Você entende, você produz, você entrega, desenvolve e você resolve, é como se fosse uma régua, né? Ele é rápido em pivotar modelos de negócio, então ficar aqui quadrado, sem flexibilidade para ajustar modelos de negócio não é uma característica do líder digital. O líder digital ele é rápido em entender que modelos de negócio precisam ser alterados. Ele é muito vigilante e sensível para pequenos sinais de mudança no mercado. Às vezes são pequenos sinais, são sinais macro, são sinais do comportamento do consumidor, são sinais até do comportamento do consumidor de outra indústria, né, que não é um comportamento óbvio para a sua indústria. Cada vez eu acredito mais, gente, que você não tem vantagens competitivas duradouras mais. Você tem vantagens competitivas transitórias. Aí, nas vantagens competitivas transitórias, nesse ambiente, você tem que ser sensível a pequenos sinais de mudança. A tomada de decisão é baseada em dados, cada vez mais, analytics, cada vez mais dados. Isso é interessante, porque é meio óbvio, claro que vocês já escutaram que a tomada de decisão ela é baseada em dados, mas a coisa mais difícil que tem ainda é você ter bancos de dados confiáveis. Então, o trabalho está no trabalho da construção ainda dos bancos de dados, muito mais do que na análise desses dados. Onde é que estão esses dados, primeiro, né? Uma alta capacidade de gestão remota, porque os times estão cada vez mais espalhados, você não precisa necessariamente estar agora, então, nesses últimos 2 anos, você nem pode estar conectado diretamente com as pessoas, mas até por isso você não tem como ter uma liderança que seja uma liderança robótica, uma liderança automatizada. A sua liderança cada vez mais precisa ser humanizada, né? Eu acredito que cada vez mais a gente vai ter processos, soluções automatizadas, robotizadas, mas principalmente com human touch. O human touch vai sempre fazer muita diferença, né? Porque é onde a gente se conecta e a gente se reconhece. E aí a liderança não pode ser uma liderança robotizada, ela tem que ser uma liderança humanizada. Ok? Esse é o líder digital. Pode ser desenvolvido? Não tenho dúvida. O digital está mudando o tempo todo. A capacidade de construção e de aprendizado
também rápido, é uma característica desse líder digital também. O Felipe, desculpa te cortar aí. Eu estou tentando, Marcelo, mas aí as coisas vão na minha cabeça aqui, que é o seguinte: eu sempre trabalhei com empresa listada, empresa aberta. Então, assim, o que eu venho, a minha cabeça bateu uma das coisas que me chamou a atenção, uma das coisas que você falou, que é essa questão de vantagem comparativa transitória. Assim, isso, quer dizer, o transitório está ficando cada vez menor, né? Sim. Quer dizer, por causa do nível de competição, né? Então, você acha que eu posso extrapolar isso para tudo? Quer dizer, em grandes... Assim, empresa listada dentro dos setores, você acha que pode extrapolar isso numa questão só de startups, entendeu? É isso que é a minha pergunta. Eu acho que a extrapolação é uma extrapolação legítima. A velocidade da extrapolação e a aplicação da extrapolação, ela pode ter impactos e mesmo ajustes diferentes por indústria. Se você tem uma indústria que ela é uma indústria de base, né, que se comporta de uma maneira, tem uma cadeia de suprimentos de distribuição dada, mundial, né, difícil de ser mudada e transformada, ela vai continuar assim por um bom tempo. Agora, pode ser que simplesmente aquele produto ou aquela cadeia não seja mais necessária. Felipe, me dá um exemplo. Estamos discutindo, vamos pegar a cadeia de óleo e gás? Né? Totalmente estruturada, você tem os consumidores e os produtores definidos, você tem os players determinados, você tem a matriz energética mundial baseada eminentemente no óleo e gás. Sim, como é que o fulano, a ESSO, a Shell não tem uma vantagem competitiva transitória? Basta olhar o que aconteceu com a ESSO recentemente. A ESSO teve que sair do S&P 500. Né? Tá ali demitindo um monte de gente, focou só no óleo e gás, não aumentou o portfólio de renováveis. O mundo está indo para uma outra busca de descarbonização de matriz energética. Então, assim, mesmo no segmento, que é um segmento mais tradicional, mais difícil de mudar, ele está num processo de transformação e de perda de vantagem competitiva. Então, é uma vantagem competitiva transitória. Agora, tem outros que é mais no microsegundo. Né? E aí sim você está certo. No microsegundo você tem a história das startups. Muitas vezes, na experiência do consumidor. O consumidor muda completamente. Ora, e assim, é por questões de mercado e é por questões macro. Vamos imaginar o seguinte, olha, o Zoom, que é essa plataforma que a gente está usando aqui, ela vale mais do que todas as companhias aéreas americanas juntas. O valor de mercado do Zoom é maior do que todas as companhias aéreas americanas juntas. Então, assim, disparado. Diz isso há, sei lá, 1 ano e meio atrás, e eu ia rir na sua cara. Imagina, plataforma de... Ninguém gosta nem de usar muito esse negócio de remoto desse jeito, tal. Então, assim, a situação também transforma. E quem é que esperava que a gente ia viver um processo pandêmico como a gente está vivendo? Então, assim, sim, as vantagens competitivas elas são transitórias. O que isso muda? Muda a cabeça do líder. Muda a cabeça do empreendedor. Se você entender que você criou, né, uma solução disruptiva para a vida, segundo seguinte, você já está preparando para morrer. Então, comece a pensar no que vai te disruptar. Muitas companhias estão fazendo isso. Muitas companhias estão se relacionando com startups, botando as startups no ecossistema, que podem disruptar o seu próprio negócio, mas estando no ecossistema, elas estão próximas delas e conseguem ajustar, né, e trazer para o modelo de negócio mais rapidamente do que se deixar isso acontecer fora delas. Essa é uma estratégia também. E muitas companhias listadas fazendo isso também. Você acha, Felipe, que isso aproxima o foco das empresas muito mais em serem gestoras quase que de portfólio do que ficar focando simplesmente com aquela visão tradicional, eu tenho um produto e um mercado e é isso aí que é o foco do meu negócio? André, acho que dependendo... É claro que as companhias não podem largar o core.
Elas sempre vão manter o core, mas vão ter, sim, gestão de portfólio, né, principalmente em situações que podem impactar o seu core, para que elas possam também pivotar os modelos de negócio, né, e ajustar os modelos de negócio para frente. Vamos seguir? Tem um ali, ó. Tem pergunta? Uma mãozinha. Ah, Rafael. Tem uma mãozinha do Rafael aí. É uma pergunta ou só uma energia positiva, Rafael? Não, é só... eu ia fazer, na verdade, assim, tentar interromper muito, tentar balizar um pouco. Mas, Felipe, ao longo, não precisa ser agora, mas ao longo da apresentação surgiu um momento. Hoje, coincidentemente, eu vi um comentário do Jorge Paulo Lema, comentando que se ele fosse um pouco mais novo, ele iria investir mais em startup, né? Principalmente na área de tecnológica. Então, a gente vê que hoje a Tesla está valendo muito mais que as montadoras, então mudou completamente. E, coincidentemente, aqui o curso aqui do Valuation do Asaf Neto, o valor da empresa está na capacidade dela de gerar fluxo de caixa futuro. Comenta depois para a gente um pouquinho, você que está aí no meio desse negócio da startup, o futuro é isso mesmo, é empresa de tecnologia, é isso que vai valer cada vez mais, e o modelo tradicional, construção civil, mineração, isso vai continuar dando riqueza, mas nunca vai ser tão grande quanto empresas da área de tecnologia e digital, tá bom? É mais assim para você comentar agora ou mais para frente um pouco mais sobre isso. Ok, eu vou seguir aqui e aí você me lembra um pouco mais para frente, tá? Mas eu já peguei o ponto. Pessoal, o que está acontecendo no Brasil? Né? Anos de ouro para startups, 2020 foi um ano de ouro, foi o melhor ano da história das startups. Eu acredito que 2021 a gente está indo exatamente pelo mesmo caminho. Tem 5 grandes motivos para isso estar acontecendo. Taxa de juros baixa, tem muita liquidez no mercado, uma acelerada procura por investimentos alternativos, na qual startups estão incluídas. Você tem uma forte aceleração digital, tanto do lado do consumidor quanto das empresas. Você tem aí estudos e estatísticas que mostram que a gente viveu, em um ano, 10 anos de digitalização por conta da pandemia, né? E tem aquela velha máxima, né, que tem anos em que nada acontece, tem semanas em que 10 anos acontecem, né? Eu acho que a gente viveu muito esse processo e tem uma maturidade no ecossistema. O que é a maturidade do ecossistema? Você tem lá a academia bem posicionada, você tem uma qualidade de empreendedores vindo ao mercado bastante boa, você tem as startups, você tem os anjos investidores, você tem a presença do venture capital, você tem a presença dos private equity e você tem, inclusive, mercado de capitais. Você está olhando e vendo o movimento de startups indo para a IPO, coisa que era muito raro, talvez até inédito no Brasil. Então, isso mostra um nível de maturidade do ecossistema de inovação também no Brasil, o que explica por que 2020 foi tão bom e por que eu acredito que 2021 ainda vai ser melhor. Vou falar um pouquinho do como é que o Brasil está posicionado. A gente está acostumado a falar mal do Brasil, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, porque quem fala mal da pátria não é bem visto por outros, né? Então, mas de uma maneira geral, o Brasil tem 41% do mercado de tecnologia de toda a América Latina. A internet, a penetração da internet no Brasil cresce mais do que em outros emerging markets, como a Índia, por exemplo. Se a gente for olhar, a penetração de celular é incrível, né? Para cada 100 pessoas no Brasil, 113 têm conta de celular. 70% dos brasileiros adultos têm conta bancária, né? Ou conta em um banco mobile. Dos outros 30% que não tem conta, 24% tem celular. São 50 milhões de pessoas. Então, isso cria um arcabouço de conexão, de possibilidade de acesso a aplicativos e também de concentração tecnológica que traz aí um ambiente que é um ambiente muito positivo para a aceleração digital e para o crescimento da inovação no Brasil. Então, outros dados que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Se a gente for pensar no que está acontecendo do ponto de vista de
valorização de companhias, novas soluções, etc. O Brasil já conta com 11 11 unicórnios, né, até janeiro de 2021, portanto, esse é um dado bastante atualizado, né, muito grande, cada vez uma presença maior desse tipo de empresa, né? Não acho que todas as startups do mundo têm que querer ser unicórnios, né? Acho que a cabeça do empreendedor deveria estar buscando a longevidade, a sustentabilidade do crescimento, não o crescimento pelo crescimento, mas existe aqui todo um reconhecimento meu e do mercado pelo potencial e pelo crescimento que essas companhias tiveram e as transformações que elas fizeram nas indústrias que elas operam, né? Então, também é importante esse dado aqui para a construção do nosso pensamento. Sobrevivência dos sonhos, mas antes disso, parada aqui em inovação. Vou falar um pouco sobre a pergunta do Rafael, né, na minha visão. Eu não tenho essa resposta, Rafael, se agora todo o valor no mercado vai vir do digital, né, e as indústrias tradicionais elas vão ficar cada vez menos sexy, talvez mais desvalorizadas. Eu tendo a achar que, sim, o digital traz um elemento para a construção de valor que é muito forte, que é a exponencialidade. Se você bota a exponencialidade em qualquer equação, você tem, de fato, o potencial de construção exponencial de valor. Negócios tradicionais eles já se provaram que têm um pace de crescimento dado, né, que muitas vezes não é exponencial. Então, essa diferença é o que explica hoje a diferença de valor entre essas companhias, seja a companhia digital, de tecnologia, e as companhias tradicionais, né? Tem um dado do problema que esse crescimento exponencial, lembra, o valor está no futuro, portanto, está em projeção, está em expectativa. Na hora que esse crescimento exponencial da tecnologia, do digital, não acontecer da maneira esperada, você tem um ajuste natural de expectativas, né? Eu acho que a gente ainda está no processo de construção e teste desses modelos. Se você me perguntar, pô, Felipe, mas modelos onde o negócio cresce indefinidamente sem dar lucro, né, absorvendo caixa, impulsionado pelo dinheiro dos investidores direto, isso é sustentável? Bom, basta ver o que aconteceu com Airbnb, com o próprio Uber, etc. Não é sustentável, né? Chega uma hora que a conta chega, né? O WeWork, né? Você ajusta ali, o cara não consegue fazer. Olha, não, esse modelo não funciona. Funcionava até você conseguir cliente, mercado, tração, né? Não tem negócio. Ainda não inventaram em finanças, né, um negócio sustentável que absorve caixa e que não dá lucro para a vida toda. Ainda não inventaram. Alguma hora ele tem que virar. Eu acho que é nessa virada que se encontra a noção de valor. Como a gente ainda está na construção exponencial, no teste da exponencialidade, você tem essa distância de valor entre os negócios tradicionais e os negócios digitais. Felipe, por favor, só me explica um negócio que me deixa maluco com relação a fintechs e outras coisas, que é o famoso custo de aquisição. Uhum. Que, na realidade, você está gastando para adquirir mercado, né? Você gasta para adquirir cliente. Né? Então, sim, mas é muito esse modelo de que você vai impulsionar e investir muito dinheiro para aumentar a sua base de clientes até o momento onde a sua base de clientes ela é suficiente para uma geração absurda de caixa, né? Eu lembro que em 2009 eu estava fora e a gente foi analisar o Facebook, né? Então, imagina, 11, 12 anos atrás, o Facebook era um modelo de negócio ainda em teste, né? Com muita absorção de caixa, com um crescimento muito grande e tal. Mas aí chega um momento onde ele tem uma abrangência tão grande, né? E o modelo é um modelo que começa a se provar rentável, que aí é um caminhão de dinheiro atrás de caminhão de dinheiro, né? Então, assim, tem vários
momentos, e esse momento e os negócios precisam ser avaliados de maneiras diferentes, porque no frigir dos ovos o que fica de pé são modelos de negócio bons, né? Não é modelo de negócio inventado e que não tem consistência, mas são modelos de negócio consistentes, mas que muitas vezes precisam de um tempo para adquirir essa massa de clientes, porque ele é baseado nisso. E aí por isso que é tão importante você monitorar o custo de aquisição do cliente, né? Porque esse custo de aquisição do cliente ele tem que ser decrescente, porque se ele for crescente é que nem você começar a abrir um monte de loja com margem negativa, esse negócio vai quebrar. Felipe, uma pergunta aqui, não sei se você vai falar sobre diversidade, você vai chegar ao tema de diversidade mais à frente ou não? Vou falar sobre diversidade de pensamento, mas o que exatamente você quer explorar sobre diversidade? É no ponto até de uma pergunta do Armando, ele comentou assim, pegando aquele teu gancho do conselho, você tem um grupo de pessoas com quem você possa debater, né? Pessoas que têm pensamentos diferentes dos seus, né? Ele chamou do ponto que ele levantou assim, até que ponto a importância de você ter um time diverso e controverso, né? E você ter um limite para divergir e convergir, né? E aí, nesse tema diversidade, né? Tem um amigo meu aqui presente, o Wilson Casado, ele é sócio da Visage na Austrália. Ele está com uma empreitada pesada pela diversidade e eu queria fazer esse gancho, da importância de você ter realmente um grupo absolutamente diverso para te provocar, para te fazer pensar diferente. Mas e aí, na pergunta do Armando, cuidado para não montar um grupo tão diverso que você não consegue andar para frente. Que o cara já entra no não, até pelo gancho da diversidade. Super bom ponto, Marcelo. Tem duas perspectivas aqui e eu vou até me permitir ser um pouco polêmico em uma delas. Felipe, posso fazer uma contribuição? Só um momento? Gabriel. Claro. Pegando um gancho disso que o Marcelo falou, existe muito esse tema em voga da diversidade, né, nas empresas, e, ao mesmo tempo, a questão da inovação, da disrupção e tal. E eu já entrei em algumas empresas aí, principalmente no Rio de Janeiro, né, em que você chega na empresa e é todo mundo jovem, todo mundo está na faixa de 20 anos, né? E eu entendo que são empresas que elas estão buscando a inovação, a disrupção, mas existe uma questão de que quando a gente é jovem, a gente não enxerga o mundo na sua totalidade, né? A gente não tem experiência, a gente não tem vivência. E, enfim, eu já cheguei em empresas que era, sei lá, 100% do prédio de gente com 20 anos, e eu fico pensando assim, gente, falta alguma coisa aí, né? Não sei se vocês concordam com isso. Concordo. Mas isso fala com a diversidade, né? Qual é o ponto da diversidade? A diversidade não pode ser disfuncional. Então, nenhum conselho que você monte, ou grupo, ou time, ele pode ser disfuncional pela diversidade. Então, você tem que ter a diversidade, mas manter o time absolutamente coeso e funcional, capaz de entregar o que ele precisa entregar. E aí, por isso que eu tenho outro ponto, que é a perspectiva talvez mais polêmica, e até por isso, você buscar a diversidade por obrigação, né? Porque você tem que ter um percentual de tantas pessoas assim, tantas pessoas assado, com essa característica, etc. Eu entendo que como política de incentivo para evitar o que o Gabriel está falando, só ter, de repente, nas companhias, né, uma determinada idade e você não ter mais espaço para senioridade ou para outros grupos aqui que também entram dentro da diversidade, pode fazer com que você acabe indo para a disfuncionalidade. Então, a diversidade ela é função muito mais da necessidade do que da obrigação da diversidade. Então, acho que esse é um grande debate. Eu entendo o momento que a gente está pela busca da diversidade, você precisa impulsionar a diversidade. Todo momento e toda política tem os seus prós e seus contras. Esse é um pró, eu entendo isso, que você força esse debate. O contra é você acabar criando grupos disfuncionais porque eles se desconectaram com a sua necessidade, né? Com relação ao ponto do Gabriel sobre idade, eu acabei de responder uma entrevista onde o foco principal eram pessoas de mais de 60 anos, né? E essas pessoas dentro do mercado de trabalho
se havia ou não havia discriminação no Brasil, como é que elas se engajavam e etc. E a minha resposta, né, foi muito na linha de que não dá para dizer que não tem, né? Existem políticas públicas em outros países muito mais robustas do que tem no Brasil para incentivar esse movimento de alongamento da vida produtiva das pessoas com mais senioridade. Agora, eu vejo um movimento muito grande, um movimento crescente de demanda, né, por pessoas mais sêniores que tenham experiência na relação com clientes, em modelos de negócio, em negócios específicos, e mesmo para fazer contraponto com estruturas de startups muito jovens, onde você tem um apetite, às vezes, desbalanceado a risco, onde você tem, muitas vezes, pouca experiência sobre ciclos econômicos diferentes, né? Então, vejo esse movimento sendo trazido principalmente pelos investidores para a mesa das startups. Eu queria só complementar que eu acho que esse ponto da diversidade, Felipe, tem uma base na educação, né? Na hora que você eliminar esse leque de educação que a gente tem, sabe, algumas discussões de gênero e tal, a parte racial, a parte de PCD, hoje em dia, por mais que você busque, você às vezes não acha na pirâmide social tantas pessoas para incluir. Isso acho que é um problema estrutural do país. Eu acho que a educação é sempre um caminho monumental para inovação e para transformação. Talvez esse seja o grande gap que pode limitar a nossa capacidade de entrega de transformação digital no Brasil. Eu venho insistindo nisso, né? Você vê algumas coisas do ponto de vista de arcabouço legal acontecendo, se desenvolvendo, bom pra caramba, aprovação da lei das startups, né? Claro, vai para o Senado agora, mas isso cria, né, um ambiente de negócio, um ambiente legal mais favorável, mas ainda tem vários espaços em branco que precisam ser preenchidos, e a educação é uma delas. Você vê que hoje tem um gap de programadores no Brasil inacreditável, né? A fábrica aqui mesmo tem a Ecole 42, né, como um grande projeto de desenvolvimento de profissionais de programação para preencher esse gap, né? Onde o processo de formação também não pode ser um processo tão longo. Você tem que ter um processo que seja longo, que seja curto o suficiente para manter o estudante estudando, se desenvolvendo, mas também trabalhando e tendo receita, porque senão ele sai, né? Você tem evasão. Então, existe também um espaço para a inovação de soluções de educação muito grande no Brasil, e acho que cabe a gente também pensar nisso. Esse processo que a gente está fazendo aqui é um processo educacional, claro, de alto nível, né, mas de troca de informação. Você vê que o que se produz hoje do ponto de vista de conteúdo e como é que a gente faz esse conteúdo chegar às massas. Então, papel de cada um de nós também está envolvido com soluções para isso, eu entendo. Ok? Vamos lá? Então, falando sobre a evidência dos sonhos, e aí eu trago aqui o manifesto, né, da sobrevivência dos sonhos, e que eu queria compartilhar com vocês, né? E aí, exatamente alguns pontos que a gente colocou aqui, mas principalmente a propriedade do sonho, né? O seu sonho é seu sonho, não é o sonho do outro. Então você tem que ser proprietário do seu sonho, mas é empreiteiro da realização. Então a execução do seu sonho não é de outro, a não ser seu mesmo. Não dá para você ter um sonho sem entender a sua história, o que essa história te habilita, né? Que experiência foi essa e como é que ela te habilita à realização dos seus sonhos. Você tem que acreditar muito no seu sonho. Tem vezes onde o seu sonho, que é seu, você acredita nas pessoas que você gosta muito, que são muito próximas a você, muito importantes para você, tem dúvidas sobre ele. Você tem que ter força do propósito, do sonho, para fazer com que eles sobrevivam. Entender potencialidades e fraquezas e saber que parceiros da vida, do negócio, você tem por perto para te complementar, é chave para você conseguir realizar esses seus sonhos. Não pode começar nada sem planejar.
E o planejamento faz com que você pense várias casinhas na frente no tabuleiro. Isso não quer dizer que você vai ser hermético ou que as coisas vão acontecer exatamente como planejado. Não, pelo contrário. Planejamento é a certeza única que você tem é que ele não vai acontecer do jeito que você planejou. Né? Tem aquela velha máxima que diz: enquanto um planeja, Deus ri. Né? Porque as coisas acontecem de maneira completamente diferente. Mas, ao planejar e você pensar várias casinhas no tabuleiro, faz com que você consiga enxergar o jogo. E o jogo aqui é fazer os seus sonhos sobreviverem. Né? Coloca no papel quem seriam esses possíveis interessados em realizar esse sonho com você, que tem sonhos parecidos. Nada mais legal do que você conviver com pessoas que têm sonhos parecidos com os seus. Isso você cria um catalisador para a construção desse e de outros sonhos. Tem que ser flexível e preparado para mudar e ajustar na fase de implementação do sonho. Né? Não pode ficar apaixonado por aquele sonho. Não, é meu sonho, é meu, então não mexe, eu também não escuto ninguém. E esse também não realiza. Se o seu sonho é um negócio, você tem que buscar fontes de financiamento para o negócio, que são fontes diferentes. Pode começar com o seu, pode começar com família e amigos, mais para frente pode começar com investidor anjo, e assim vai no seu negócio. Né? E aí, para isso, existem vários mecanismos e formas de você fazer esse processo de construção do modelo de negócio, protótipo, teste de protótipo. Né? Governança é necessária, né, e tem a ver com a forma como você toma as decisões no negócio. Falo muito isso de cadeira com o olhar das startups. Muitas startups nascem sem governança alguma e depois batem cabeça na frente. Então, esse pensamento, apesar de parecer uma coisa pomposa, de grandes companhias, etc., serve para qualquer tamanho de negócio e qualquer tamanho de sonho. Né? Pensa também na governança do seu sonho. E tem o máximo de diversidade de pensamento possível. Aqui fala com a questão da diversidade, mas não é, como eu disse antes, uma diversidade disfuncional. Tem que ser uma diversidade funcional. Ela tem que ser uma diversidade que ajude o pensamento, ajude a reflexão, não trave o sonho. Né? O sonho precisa sobreviver e seguir em frente. Ele é o seu sonho. Seguindo aqui e terminando, né? Queria deixar vocês com essa mensagem. Os ousados são aqueles que começam, mas só os determinados é que terminam. E aqui o ponto que eu coloquei ao longo do nosso papo hoje, em várias situações, a necessidade e a capacidade de execução como grande diferencial entre aqueles que terminam e aqueles que são só os ousados. E com isso eu abro aqui para a gente continuar a conversa e peço para o Marcelo coordenar o tempo, porque eu não sei exatamente como é que é a dinâmica. Felipe. Oi, André. Queria falar uma coisa aqui. Como o Marcelo agradeceu muitas coisas no início, eu agradeço agora chegando no final. Se eu aprendi negócio de fluxo de caixa descontado, planilha de VPN e tal, e taxa de retorno, TIR, foi com você, tá? E a gente tem que ser grato a boas coisas que acontecem na nossa vida e a pessoas que nos ajudam de alguma maneira. Eu queria só compartilhar uma coisa que eu acho que vai muito aí... Obrigado, André, pelas suas palavras. Eu queria complementar uma coisa, estudando um pouquinho sobre, durante a pandemia, ciência de dados e inovação, startup, essas coisas. O professor até da COP, que deu aula lá, ele falava sempre o seguinte: apaixone-se pelo problema, não pela solução. E muitas vezes é isso. O sujeito fica tão apaixonado pela ideia dele, você empreende para levar uma solução para um problema. Você tem que se apaixonar pelo problema, porque se a solução não está se provando viável, do ponto de vista, inclusive, de retorno econômico, de viabilidade econômica, muda o mais rápido possível, com uma cara mesmo de design thinking, de protótipo, para encontrar uma outra solução que seja mais adequada para aquele problema, e aí, depois que você encontrar um modelo de negócio, você vai buscar atração e crescer exponencialmente.
E aí tem que ter esse equilíbrio que você falou, eu achei muito, muito brilhante isso, que é da razão e da emoção. Uma coisa sem a outra não vai funcionar, é o que está me parecendo. Obrigado. Obrigado a você, André. Bons pontos, é isso mesmo. Pessoal, já são 9h24. Felipe, eu queria fechar aqui. Tem um negócio muito interessante que Kardec falou muito tempo atrás, que nada acontece por acaso, tá? As vidas não se cruzam por acaso, as pessoas não se conhecem por acaso. E essa sua palestra foi absolutamente fantástica. Veio no momento perfeito do Finanças na Prática, porque a gente está nesse momento, a gente está se pensando, e você falou de ter um grupo de pessoas que pensam em sonhos juntos. A gente até tem uma frase que a gente fala muito aqui, é o nosso sonho, né? Era o meu sonho, virou o sonho da gente, e o melhor sonho que é aquele sonho que você sonha junto, né? Então não podia ter mais encaixe, né? Mais match, mais fit, e essa presença, essa sua palestra maravilhosa nesse momento, cara. Eu te agradeço profundamente, né? Te ouvir aqui falar, pô, mexeu emocionalmente com muita coisa. Vou até dividir lá com a turma agora, né, dos porquês, e por que a gente está fazendo isso, por que 6h30 da manhã, por que todo dia, sabe? E eu te agradeço muito, irmão, sabe? Te agradeço profundamente pelo teu tempo, por ter ficado com a gente aqui. Tá? Eu queria tirar uma foto, que a gente sempre faz a fotinha no final aqui, se você puder parar de dividir a sua tela aí para tirar uma foto da turma aqui, tá? Marcelo, enquanto isso, eu queria só agradecer, poder rever o Felipe aqui também e compartilhar com vocês um pouco da generosidade dele. Eu trabalhei com o Felipe quase 2 anos e tive a chance de ver ele rabiscando no quadro várias vezes e abrir a sala dele para a entrada de gente bem mais júnior, e foi muito bom. Só o sorrisão aí, ó. Gente, eu fico emocionado aqui, gente, mas antes de verdade, Felipe. Obrigado. De verdade. Entenda isso de coração. Você sabe bem o que eu estou dizendo. Obrigado. E eu queria, Marcelo, só para terminar aqui também, agradecer muito a oportunidade, o convite. Para mim também foi muito bom. Grande abraço para vocês, bom domingo, vamos tirar a foto, né? Sorrisão? Abre aí, Isabela, vamos embora. Sorrisão é 1, é 2, é 2, tela 1. Tela 1 já foi, vamos para a tela 2 aí, ó. Tela 2. Abre aí, Arthur, Cláudia, sorrisão, tela 2 aí, ó. Foi, César veio com a família toda, aí sim, César. A tela 3 aqui, ó. Estamos tela 3? Não, estamos só com tela 1 e 2. Maravilha. Felipão, irmão, obrigado de coração, viu, cara? De coração, eu estou realmente emocionado porque me fez pensar nos motivos do Finanças na Prática, sabe? Legal. Então, eu vou dividir com a turma depois, mas foi lá dentro e fez eu pensar do porquê disso. Eu sabia, mas não sabia, mas hoje veio muito forte. Porquê do Finanças na Prática. Então, obrigado, cara. Desculpa a emoção, mas obrigado. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Valeu, um abraço, gente. Oportunidade única. Valeu, filho. pessoal. Com Deus. Bom domingo Valeu, a todos. obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, bom domingo. Tchau, gente. Bom domingo. Abraço. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Abraços. Bom dia, obrigado. Obrigado, querido. Mantovani, muito bom te ver aqui, viu, cara? Muito bom te ver aqui, cara. Feliz demais, cara. Simone Araújo, olha só. Simone, hein? Nem te falo nada. Valeu, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Valeu, Montova. Vai com Deus, irmão. Estou aqui quietinha, Marcelo. Tô vendo, tô vendo. Só ouvindo. Gente, bom dia. Até amanhã. Já uma Brasília presente aí, cara. Gostei de ver, cara. Você, Gabriel, obrigado, viu, irmão? Eu que agradeço. Valeu. Amanhã tem aula, hein, cara? Assiste o vídeo lá, hein, pô. Abraço. Tamo lá. Valeu, abraço. Tava saindo, mas resolvi voltar. Obrigado, Marcelo. Depois a gente fala melhor. Carlos. Obrigado, tá? Abraço, cara. Tchau, tchau. Pessoal, vou encerrando aqui, tá bom? Bom domingo a todos. Fiquem com Deus. Curtam suas famílias, as pessoas que vocês amam.
Fiquem com Deus. Um dia abençoado para vocês.